Nesse segundo vídeo da criação da nossa API utilizando Java e Spring Boot, a gente vai ver aqui então como criar uma classe de repositório, certo? Para que a gente possa fazer o processo aí de CRUD. A gente já criou aqui então a nossa tabela do banco de dados, certo? Através aqui da classe produto. Então tá aqui, né, como demonstrado aí no vídeo anterior. E agora a gente vai criar aqui, né, um repositório para a gente estar fazendo o CRUD, beleza? Bom, já criei aqui então o nosso produto.java em models. Vou criar aqui então uma pasta chamada repositories, ou repositórios, né, tanto faz. Caso que repositories mesmo. Vou clicar aqui com o botão direito, New File. Vou criar aqui então um produto repository.java. Bom, nesse caso aqui eu vou dizer que ele é uma interface, certo? No caso aqui é uma interface. E ele vai estender aqui para a gente de JPA repository. Vou indicar aqui então que eu estou trabalhando com a classe de produto. E o tipo aqui, né, da chave primária é do tipo long, certo? Long. Então, nos casos aqui, faltou para a gente estar importando aqui, ó, o produto aqui do pacote correto. Bom, feito isso aqui então, esse nosso produto repository, né, como ele estende aqui de JPA repository, ele já possui os métodos de CRUD para a gente, né? Uma das grandes vantagens aí do Spring é que a gente não precisa implementar na mão aí, né, na unha, por assim dizer, os métodos aí para você criar um registro, pesquisar, excluir, né, e também atualizar. Então, aqui através desse repositório a gente consegue fazer o processo de CRUD aí. Obviamente, se for uma pesquisa um pouco mais elaborada, você vai ter que utilizar outros métodos aí, beleza? Bom, vamos lá então. Já posso fechar isso aqui então. Isso aqui também eu posso estar fechando. E vamos criar aqui agora também, né? No caso aqui, ou você pode criar uma classe de serviço, ou você pode criar um controller. Eu vou criar aqui então uma classe de serviço para a gente não misturar isso aí com o controller. Bom, vamos criar aqui então um novo pacote, né? Vou chamar isso aqui de services. Então, vou criar aqui então um arquivo Java chamado produto service.java, certo? Bom, aqui no nosso repositório só faltou colocar uma pequena anotação aqui, ó, senão o projeto aí não vai funcionar, ó, no caso aqui repository, certo? Senão não vai funcionar aí, né, como nosso repositório. Então faltou adicionar aqui, está adicionado, certo? E agora a gente vai passar aqui para o próximo. Vou anotar isso aqui também como um serviço, certo? E nesse caso aqui, ó, eu vou incluir aquele nosso repositório aqui dentro do produto serviço para a gente fazer o processo de CRUD, né? No caso aqui então, eu vou utilizar aqui então private. Vamos colocar aqui então, deixa eu ver como é que é o nome que eu coloquei aqui. No caso aqui, produto repository. Então, produto repository. Vou cortar isso aqui. Vamos dizer que esse aqui também vai ser autocriado aqui, né? E agora a gente pode fazer aí, né, o processo de criar esse nosso registro aqui, certo? Através do método add. Então, vou criar aqui então o método para salvar isso aí, né? Vou retornar aqui um produto. Colocar save mesmo. Produto. Nesse caso aqui, então, uma das vantagens de você utilizar o Spring é que você não precisa criar o CRUD aí, ó, na raça, né? Então, eu vou retornar aqui, ó, repositório.save, apontando aqui, ó, para o nosso produto. Certo? Então, a gente vai aqui já persistir e já vai retornar esse nosso objeto aí, né, populado aí com os dados do banco de dados. Bom, eu vou trabalhar aqui inicialmente com dois métodos, então falta aqui um método para a gente estar excluindo, vou colocar delete. Então, public void delete, vou informar aqui então o ID, né, do nosso produto, e a gente vai colocar aqui então repository.delete by ID. Então temos aqui um ID, ó. Certo? Vai ficar basicamente aqui, ó, dessa forma aqui o nosso repositório. Ele vai salvar um produto e ele vai, né, deletar um produto. Repositório não, né? Na verdade aqui é uma classe de serviço, certo? Então a gente pode estar implementando aqui pesquisa e também aí, né, paginação ou coisas do tipo. Para a gente fazer a ligação aqui então da nossa classe produto, né, também serviço junto aí com os dados que serão recebidos da nossa API, a gente vai precisar aqui estar criando aí os controllers, certo? Os controllers aí basicamente, né, vai unir esses dados que vêm do front e vai executar aí, né, as classes de serviço que vão realizar, né, os processos aí dentro do nosso projeto, certo? No caso aí, executar as regras de negócio. Bom, então eu vou criar aqui então um novo pacote, vou chamar isso aqui de controllers, certo? Vou criar aqui então uma classe chamada produto controller.java
Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com dados simples, né, que não são dados aí que vão ser renderizados para uma página HTML utilizando o TimeLeaf, eu vou criar aqui então uma REST Controller. Tem uma diferença de controller para o REST Controller. O controller você vai retornar os dados em formato HTML para uma página, através do TimeLeaf, e o REST Controller são dados de uma API, certo? Onde você vai utilizar lá, né, o protocolo HTTP para estar recebendo esses dados aí, certo? Manipulando os dados da sua API, certo? No caso aqui, como ela é uma API simples, eu vou trabalhar com um REST Controller, e não uma aplicação aí monolítica. Então, REST Controller, Request Mapping, barra produto, certo? Vai ficar aqui, ó, barra produto. Por que eu coloquei esse Request Mapping aqui, ó? Porque essa nossa classe aqui, ó, produto controller, vai ser o responsável aí, toda vez que cair nessa endpoint aqui, ó, executar os processos aí, né, do CRUD. No caso aí, para a gente estar adicionando e para a gente estar fazendo a exclusão. Vou utilizar a semântica do protocolo HTTP, certo? Que é o post, e também o delete para a gente estar removendo aí, né, e consultar e cadastrando esses dados, beleza? Cadastrando e também excluindo. Bom, vamos carregar aqui então o produto serviço, né? Então, produto service, nossa classezinha de serviço, AutoWard, fazer uma injeçãozinha aqui de dependência, public, response, entity, vamos retornar aqui uma entidade, né, ou um registro do banco de dados, no caso aqui produto, né, deixa eu colocar ele aqui, save. Bom, vou pegar isso aqui então aí, né, através do protocolo, do método post mapping. A gente já colocou aqui o produto, post mapping, e faltou carregar aqui, né, os dados do nosso produto. Então, request body, vou pegar isso aqui do corpo do documento, da requisição, e no caso aqui vai ser produto. A gente vai retornar aqui então, response. Opa! Response. Vamos colocar aqui então, nesse caso, o retorno aqui do protocolo HTTP. Então, HTTP status code, HTTP status created, né, para informar que a gente criou aqui um recurso. No caso aqui, body, vai retornar aqui no corpo da requisição. A gente vai colocar aqui, ó, service save, que vai retornar para a gente aí, né, esse recurso criado. No caso aqui, esse registro, né, no caso aqui, save. Certo? Então, agora ficou para a gente implementar aqui o método de exclusão. Bom, e o delete aqui, a gente vai ter que utilizar aqui um ID, certo? Deixa eu ver aqui, então, coloquei barra produto, então barra ID. Delete mapping. Vamos colocar aqui, então, barra e informar aqui o ID do camaradinho aí que eu estou querendo excluir. Public, response, entity. Vou retornar aqui uma mensagem, então vou colocar um object, né? Que é um tipo aí menos específico, por assim dizer. No caso aqui eu vou colocar delete. Bom, nesse caso aqui eu tenho que capturar esse camaradinho aqui, deixa eu ver se eu ainda lembro. Pet variable. E vamos informar aqui que a variável que eu quero pegar aqui da requisição é esse cara aqui, ó. Então, ID também. Vamos passar isso aqui para essa variável do tipo long, ID, né? Beleza, então. Então aqui a gente vai retornar aqui esse nosso produto. Na verdade, a gente não vai retornar um produto, a gente vai retornar aqui uma mensagem, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, e vou só estar alterando aqui o parâmetro. No caso que não vou usar o return, no caso que eu também não criei um registro, certo? Dá apenas um status OK. Deixa eu ver aqui, e trocar esse método aqui pelo delete, né, que eu coloquei lá. Delete aqui, vou passar o ID. No caso aqui, ó, na verdade, já vou colocar esse cara aqui, ó, para deletar ele, certo? E aqui, ó, produto removido, certo? No caso que faltou o return aqui, ó. Beleza, então, a gente pode fazer o seguinte aqui, inclusive, ó. Você pode estar fazendo aqui uma pesquisa, né, nesse registro aqui, verificar, né, se de fato ele foi excluído, né. A gente pode utilizar aqui um método para fazer uma pesquisa para ele, que eu não implementei aqui, né, até o dado momento, aqui no nosso produto service. A gente pode pesquisar aqui, ó, depois se esse produto aqui, ó, ele existe, né, então a gente deletou ele aqui na linha 33, a gente faz uma pesquisa aqui e verifica, né, se ele foi removido ou não. Conforme ele foi removido ou não, você pode estar utilizando aqui, ó, o status OK, né, ou o not found, beleza? Então, aqui eu não vou implementar essa regra de negócio não, porque acho que não faz nem muito sentido aqui, né, nesse cenário. Bom, é isso então. A gente no terceiro vídeo a gente vai ver então se isso aqui está funcionando, né, e no quarto aí a gente vai, né, colocar isso aqui para rodar aí, beleza? Bom, é isso então, até o próximo vídeo. Valeu!